Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Vinícius Braz, de Biologia. E nesta aula vamos retomar o tema metabolismo energético, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do Enem. Não é isso, professor Vinícius? Olá, Dani. Olá, estudante do ensino médio. Estamos aqui para a Semana do Acolhimento do Ciclo 3, onde nessa aula iremos tratar sobre algumas questões do Enem, igual eu fiz na aula que foi ao ar semana passada, na semana 4, sobre o metabolismo energético. Então, só retomando o que a gente trabalhou nessas 4 semanas, a gente vem falando, então, na primeira semana, sobre a respiração aeróbica, que também é conhecida como respiração celular, onde todos esses seres vivos que necessitam de oxigênio para sobreviver, eles vão estar realizando esse tipo de respiração, que nós chamamos de respiração aeróbica ou respiração celular, que é o meio mais vantajoso, digamos assim, de se obter energia. Depois, trabalhamos a fermentação, conhecida como respiração anaeróbica, que são aqueles seres que não necessitam de oxigênio, que fazem como fungos, bactérias. Falamos um pouquinho do processo de fermentação do pão, da cerveja. E na terceira semana falamos sobre a fotossíntese, que vai ser um processo contrário da respiração, onde vai ser a produção da matéria orgânica através da fixação do carbono inorgânico. Na semana 4, a gente comentou 3 questões do Enem, onde eu dei dicas sobre correção, sobre as alternativas na hora de estar analisando a questão. Não deu tempo eu selecionei 5, não deu tempo de corrigir, então retomo 2 hoje aqui e trouxe mais outras. Excelente, vamos lá. Então, a primeira questão, ela vai estar disponível no seu PET, no simulado do Enem. Quando você chega lá no site Estude em Casa, você vai ver lá no volume 2 ou o 3, que vai vir semana que vem aí, no terceiro ano, você vai ver lá simulado do Enem. Então tem os simulados de ciências humanas, ciências da natureza. Peguei então algumas questões que estavam relacionadas à matéria que a gente viu sobre metabolismo energético e trouxe para vocês. É bem legal esse simulado, tem umas questões legais e ajuda também a ter uma base para resolver as questões do Enem. Então, aqui eu tenho um esquema. Olha aqui, glicose sofre então um processo de glicólise, formando ATP e NAD, que vai ser liberados e produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, então, ele vai necessitar de hidrogênio. Então, esse NAD que ele perdeu lá, esse hidrogênio que ele perdeu, volta a fazer parte desse processo e vai formar ácido lático. Então, é isso que a nossa imagem vem trazendo. Quer ler para a gente a pergunta, Dani? Bom, vamos lá. O esquema mostra uma reação muito utilizada durante processos de fabricação de leite e derivados. A consequência dessa reação é letra A, conversão da lactose em cetona. Letra B, diminuição dos lactobacilos. Letra C, elevação do pH do meio. Letra D, liberação de energia. E letra E, redução da molécula de glicose. Então, vamos lá. É aquilo que eu sempre falo, Dani, com eles nas questões do Enem. A prova do Enem não é de biologia. A prova ela é de ciências da natureza. Então, muitos conceitos da biologia, pode vir, sim, uma questão bem específica de biologia bem direta, ou pode vir uma questão casada com química, com física, onde, igual eu trabalhei na semana passada, o texto que falava sobre a célula fotovoltaica, por exemplo, era um contexto todo de física ou de química, e a questão referia a um processo biológico. Então, aqui, olha, fala do processo de fabricação do leite, de seus derivados, e pergunta sobre a consequência dessa reação. Vamos voltar no esquema, A conversão da lactose em cetona. Está mostrando aqui a conversão da lactose em cetona? Não. Glicose sendo convertida em ácido pirúvico e depois em ácido lático. Então, não tem nada falando sobre a conversão da lactose em cetona. Diminuição dos lactobacilos
por mais que nós sabemos que é um processo de fermentação lática, não tem nada que vai evidenciar também aqui para a gente sobre a presença de micro-organismos ou sobre se vai diminuir essa população ou se não vai diminuir ou se vai aumentar. Então, não é. Elevação do pH do meio. Tá, pode ser que eleve o pH, pode ser que não eleve o pH, mas existem mais argumentos para a gente estar trabalhando isso sobre elevação do pH? E sem contar também que se a gente estivesse trabalhando sobre elevação do pH aqui, não era na aula de biologia, era na aula de química. Então, não vai ser. Liberação de energia. Vamos voltar aqui. Qual então que é o objetivo da fermentação, gente? O objetivo dela vai ser o quê? Liberar energia. E essa energia liberada, ela vai ser na forma de ATP, igual nós vemos aqui na glicólise. Então, a molécula de ATP liberada, essa energia liberada, então, vai ser na fase da glicólise. E esse é o objetivo da fermentação. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. E por que não vai ser a letra E? Redução da molécula da glicose. Primeiro, a molécula da glicose, ela vai ser oxidada e depois ocorre a redução. Vamos lembrar que em química, quando falamos em oxidação, estamos falando em perder elétrons. E quando falamos em redução, estamos falando de ganhar elétrons. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D, liberação de energia. Ok. Vamos para a próxima então, Dani. É uma questão de 2015 do Enem. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é a eutrofização, proliferação de algas, letra C, inibição da fotossíntese, letra D, fotodegradação da matéria orgânica ou letra E, aumento da quantidade de gases dissolvidos. Vamos lá então. Essa questão, ela é bem legal da gente trabalhar. Porque está falando, então, de uma indústria têxtil que vai utilizar grande quantidade de corantes em seu processo de tingimento e esses resíduos, então, vão cair nas águas dos rios. Nós trabalhamos no volume 1 sobre o ser humano e o ambiente e falamos na aula, se não me engano, da quarta semana, sobre os ecossistemas aquáticos e sobre alguns impactos que as nossas atividades podem causar nesses ambientes aquáticos. Então, quando nós falamos aqui, olha, o escurecimento das águas dos rios causadas pelo despejo desse corante pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Por quê? Vamos acompanhar comigo aqui um esquema que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho o Sol. Então, eu tenho aqui o meu ecossistema, meu rio. Essa energia luminosa, ela vai ter que incidir sobre a superfície desse rio e ela vai atravessar. Atravessando, nós sabemos que aqui existem seres fotossintetizantes, que são algas e o fitoplâncton, que vão realizar a fotossíntese. E nós sabemos também que a maior quantidade de oxigênio disponível no nosso planeta provém da fotossíntese aquática, devido à ação dos fitoplânctons, se a gente for analisar. Então, os fitoplânctons são responsáveis por cerca de 80% da produção de oxigênio nosso, que nós vamos necessitar para a respiração. Mas, Vinícius, o que tem a ver essa produção de oxigênio com essa questão que está falando de tingimento? Nós sabemos que o oxigênio que nós vamos necessitar para a nossa respiração, ele provém da fotossíntese, através da quebra da molécula da água, na primeira etapa da fotossíntese, lembram? Então, se eu começo a tingir isso daqui, vai o quê? Escurecer essa água. Se essa água ela começa a ficar escura, vocês aprenderam isso em física. Se eu tenho um meio opaco, essa luz, esse raio luminoso,
ela vai conseguir atravessar? Pode ser que atravessa, dependendo do grau de tingimento, né? Se a água vai ficar muito escura ou não, mas ou vai atravessar pouco ou não vai atravessar. Mas a mesma quantidade que entraria de luz solar para essa comunidade aqui que eu tenho fazer a fotossíntese, não vai ter. Então, o que vai acontecer? A inibição da fotossíntese. Se eu inibo a fotossíntese, eu não tenho oxigênio disponível. E, consequentemente, se eu não tenho oxigênio disponível na água, vai ocasionar a morte de vários outros seres vivos. Porque nós sabemos também que os seres produtores, os seres fotossintetizantes, são os seres o que é a base de uma cadeia alimentar, a base das relações tróficas existentes na natureza. Então, eutrofização não vai ser. Por que não vai ser eutrofização? Porque esses corantes não vai ser nutrientes para esses seres microscópicos que nós temos aqui para ocorrer esse processo de eutrofização igual nós vimos. A eutrofização ela vai ocorrer geralmente quando a gente joga lixo em águas, igual aconteceu na Lagoa da Pampulha e a água começa a ficar verde. Como consequência da eutrofização, também ocorrerá a diminuição da fotossíntese, porque é o mesmo esquema aqui. A água vai ficar turva, com essa cor esverdeada, devido à ação dessas bactérias, e com isso a luz não vai passar, não vai fazer fotossíntese. Então, eutrofização aqui não é. Proliferação de alga, não vai. Como que tem como proliferar alga se eu não vou ter luz? E eu vou necessitar da luz para fazer fotossíntese? Então, não vai ser. Fotodegradação da matéria orgânica, não vai passar luz? Foto não tem a ver com luz? Então, está falando aqui, ó, fotodegradação. Alguma degradação dessa matéria orgânica através da luz. Não vai. Aumento da quantidade de gases dissolvidos. Sim, pode ser que eu fique na dúvida. Mas por que essa não vai ser muito correta? Quando eu falo que não vai ser muito correta, é porque pode gerar dúvida. Esse aumento dessa quantidade de gases, qual gás que é? Mas será que vai aumentar? Vai aumentar gás carbônico? Vai aumentar oxigênio ou outro gás? Não sei. Então, ela fica meio na dúvida. A correta, então, é a letra C, que é a inibição da fotossíntese, tá? Porque sabemos que águas mais escuras têm pouca penetração luminosa. Consequentemente, possui uma redução da taxa de fotossíntese. Ok. Vamos lá, Dani. Próxima. A próxima pergunta caiu em 2012 no Enem. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da letra A, liberação de gás carbônico, letra B, formação de ácido lático, letra C, formação de água, letra D, produção de ATP ou letra E, liberação de calor. Então, vamos lá. Então, aqui no começo do nosso texto, fala aqui da biotecnologia para produção de pães, cervejas e vinhos, que vai ser um processo de fermentação. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Nós já falamos sobre ele na segunda semana. Eles são usados para promover, então, o crescimento da massa. Por que então a massa vai crescer? Nós temos dois tipos de fermentação. Eita, agarrou aqui. Isso. Nós temos dois tipos de fermentação. A glicose, por exemplo, ela vai ser quebrada em ácido pirúvico. Em 2 moléculas de ácido pirúvico. Essa quebra, então, dessa molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico vai estar produzindo ATP e vai estar liberando também 2
NADH. Lembra do NADH? Ele vai ser um transportador de elétrons, vai transportar hidrogênio aí para um lado e para o outro, que é interessante. Feito isso, então nós podemos aqui, ó, ter dois processos. Um, onde eu vou ter a liberação de... Então aqui nós temos dois, cada molécula de ácido pirúvico vai produzir, tá, gente? Vai ser gás carbônico mais etanol ou ácido lático. Nós temos, então, esses dois tipos de fermentação. Fermentação lática e fermentação alcoólica. Por que que vocês acham, então, que esse pão vai crescer? Devido ao quê? A ação do gás carbônico. Quando o gás carbônico, então, ele vai evaporar, ele vai sair, ele tem que sair dessa massa, vai provocar, então, esse crescimento dessa massa, e por isso que a massa fica aerada. Quanto mais fermento nós colocamos na massa, mais ela cresce, mais leve fica e mais aerada, devido que ao extravasamento desse gás carbônico. Então, o crescimento da massa de pão, pelo processo citado, que é a fermentação alcoólica, é resultante da liberação do gás carbônico, formação de ácido lático, formação de água, produção de ATP ou liberação de calor. Liberação de gás carbônico. Ácido lático não vai acontecer, porque levedura não faz fermentação lática. Quem faz fermentação lática são bactérias. Formação de água. Forma água aqui, gente? Não forma água. Fermentação não forma água. Produção de ATP. Sim, vai produzir energia, mas essa energia ela vai ser consumida por quem? Pelo micro-organismo responsável por esse processo. Liberação de calor. Calor é uma forma de energia. Então, esse calor liberado, essa energia liberada, vai estar armazenado na forma de ATP, que vai ser utilizada pelo micro-organismo responsável por esse processo. Então, a alternativa correta vai ser a letra A, liberação de gás carbônico. Próxima questão. O 2,4 dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-as à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a: letra A, obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Letra B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Letra C, diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. Letra D, inibição da glicólise de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Ou letra E, redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então, essa questão ela caiu no Enem ano passado e ela foi considerada uma das questões mais difíceis do Enem. Então, o texto ele nos mostra o efeito do 2,4 dinitrofenol, que é conhecido como DNP, que é um composto emagrecedor. O que ele vai fazer, então? Que fala, olha, na mitocôndria, essa substância captura no espaço entre essas membranas prótons provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-as à matriz mitocondrial. Olha que interessante. Se eu tenho aqui, então, lembram do desenho da mitocôndria? A cadeia respiratória ela vai acontecer aqui, ó, nessa crista mitocondrial aqui. Então, isso daqui é que vai ser geração de energia, porque vai bombear próton. Se ele vai roubar os prótons, o que vai acontecer? Reduzir a produção de ATP,
resultando em maior gasto celular de nutrientes e por isso você vai emagrecer. Ó, não dá tempo da gente comentar a questão toda, mas tá aqui o comentário dela. Então a resposta correta é a letra E. Espero vocês então na nossa próxima semana para a primeira aula do ciclo 3. Tem mais uma questão aqui pra gente ficar e até mais.